Antes da gente começar a análise de hoje, quero lembrar para vocês de um ditado que aprendi num dos livros mais importantes que li para investimento, que é o livro do Howard Marks, o mais importante para o investidor. O Howard Marks, neste livro, faz uma comparação do mercado com a microeconomia. Segundo ele, na microeconomia, a curva de demanda de alguma coisa é descendente para a direita. À medida que o preço das coisas sobem, a quantidade demandada diminui. Em outras palavras, as pessoas querem menos bens a preços mais altos e mais bens a preços mais baixos. Faz sentido, né? Até por isso as lojas vendem mais quando estão abrindo liquidação de mercadorias. Porém, no mercado de investimentos, no mercado financeiro, não é assim que acontece. Quando os preços estão caindo, as pessoas correm, caem fora do mercado. Quando os preços estão subindo, próximo ao all-time high, o desespero, todo mundo sai para comprar e investir no ativo. E é isso que eu tô vendo, tá? Com o Bitcoin beijando aí a all-time high. A gente tá cerca de 3% de distância da all-time high. Está uma euforia bizarra no mercado. Se eu falar que a gente não vai romper aí a all-time high nesta análise, eu vou ser provavelmente esculachado aí embaixo nos comentários. Quero dizer logo no início que fortemente acredito que a gente vai romper a máxima e não sei se vai agora, tá? A gente pode sim apresentar uma correção antes, mas num prazo maior, fortemente acredito que vamos buscar patamares cada vez mais altos. Mas vamos lá, hoje eu vou trazer aqui a análise do Bitcoin e quero trazer novamente a análise do Ethereum contra o BTC. Vamos estar falando da dominância aí, em qual momento as altcoins tendem de fato a ganhar valor contra o Bitcoin. Vamos tocar nesse assunto de novo. Eu acho que tem algo a complementar a análise anterior que a gente trouxe. Eu cheguei a ouvir um comentário esses dias que esse ciclo vai ser diferente. Pode até ser que seja, tá? Mas por enquanto eu tô vendo tudo se repetindo até então, né? Mas o diferente que estavam falando é que esse ciclo só iria o Bitcoin e as altas não iriam. Eu não acredito nisso, tá? Eu tô vendo aqui a repetição do ciclo acontecendo e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu quero dar o start lembrando qual foi o comportamento do Bitcoin ao se aproximar da all-time high lá em 2020. A gente já observou isso na nossa última análise, mas eu quero trazer aqui para ressaltar essa ideia. Até na última vez que a gente chegou lá próximo da all-time high, antes de romper ali a faixa de 19,5, 20 mil dólares, a gente chegou cerca de 2% próximo da all-time high, foi quando a gente apresentou uma correçãozinha, né? A gente rompeu o triangulinho para cima. Na retração, eu lembro muito bem como estava aqui a análise de sentimentos naquele momento. Long Short Retail subindo bastante com o aumento do Open Interest, o que não é o cenário atual. Mas é algo que a gente deve ficar atento. O passado, ele não se repete, mas ele rima, tá? Não falo que vai ocorrer uma correção, porque aconteceu lá atrás uma vez, tá? Mas é algo que a gente precisa estar atento. A gente tá vendo uma euforia aí nas altcoins, em especial nas meme coins, com Bitcoin próximo da all-time high. Então, acho isso um pouco perigoso. Eu venho falando nos últimos dias. Estou torcendo que a gente rompa direto, mas estou preparado caso uma correção aconteça. Nesse momento, a gente chega aqui para o gráfico do Bitcoin. Estamos a cerca de 3%. Deixa eu ver aqui, da máxima do dia de hoje até a all-time high. 2,5%, 3% ali para a máxima histórica do Bitcoin, tá? Se existe alguém se perguntando nesse momento se é um bom momento para comprar, olha, fortemente acredito que no prazo maior a gente vai atingir patamares bem mais altos, atingir os 100 mil dólares e continuarmos subindo. Mas no prazo menor, não duvide, tá? Da gente fazer uma correção a partir desse ponto, algo como aconteceu lá atrás. Então, se existe alguém com essa dúvida de comprar aqui ou não, a minha resposta seria a mesma que eu venho compartilhando com vocês, né, em algumas análises de algumas altcoins. Comprando aí nessa faixa, tem que ter caixa e estômago forte caso uma correção venha a aparecer, tá? Eu sei do que estão falando, que dessa vez está tendo uma demanda extremamente forte. Beleza, e dessa vez vai ser diferente, mas a mesma narrativa que dessa vez vai ser diferente, a gente escutou nos bull markets anteriores e a gente viu correções grandes acontecendo. Volto a falar, não acredito que o topo majoritário vai ser aqui, e sim que a gente vai continuar subindo no prazo maior, mas da forma que eu opero, da forma que eu invisto, a faixa atual não é uma faixa que eu estou olhando para estar entrando tanto no Bitcoin quanto nas altas, tá? Se existe algum investimento que eu estou fazendo em alt, só se for em gema, e é um valor extremamente pequeno nos últimos dias, tá? O que eu comentei com vocês foi aqui quando a gente estava aqui atrás.
As últimas vezes que investi em altcoin foi quando a gente estava aqui e aqui. No Bitcoin, a última vez que eu investi, nossa, eu acho que a gente estava por aqui. Analise bem os influenciadores que estão falando que é uma boa compra nessa faixa atual. Fortemente acredito que no prazo maior é. Mas analisem se não são os mesmos influenciadores que estavam falando que era uma ótima compra aqui atrás, nessa região, quando a gente já estava 100% em dólar. O que não é o caso dessa faixa atual, tá? Volto a falar. Acredito fortemente que a gente vai atingir patamares cada vez mais altos aqui no Bitcoin. Mas não duvidemos de uma correção a partir desse ponto, tá? Chegando aqui próximo do gráfico do BTC, basicamente até para trade eu acho que está complicado aqui para a gente, tá? A gente vê aqui dentro dessa última pernada uma possível onda 1, 2, 3, 4, 5 se desenhando. E quando a gente vem para o sentimento, todos os indicadores estão positivos, tá? Inclusive, antes da gente fazer esse rompimento para cima, quando a gente estava fazendo a consolidação aqui por volta dos 61 mil dólares, ficou bem claro aqui que a maior probabilidade é que a gente rompesse para cima. O CVD, indicador que a gente já discutiu bastante aqui, tem uma aula só sobre ele, vou deixar um card passando com esta aula no fim desse vídeo, veio perdendo fundo enquanto o preço não, mostrando uma possível acumulação aqui nessa região com o objetivo de jogar o preço para cima. Mesma coisa que a gente observou no long short ratio, a razão entre longs e shorts. Começou a cair aqui com o Open Interest subindo, mostrando que o mercado estava apostando na baixa, a maior probabilidade de quando isso acontece, junto com o CVD, para fortalecer a ideia, é que a gente continue subindo, né? Então a gente vê o Bitcoin voando aí agora, beijando a all-time high. Eu não vou jogar aqui os indicadores no momento, tá? A gente já teve algumas liquidações, bastante compra no mercado nessa faixa atual. Chamaria de bullish levemente neutro. O único indicador negativo, tá, que a gente vai ter aqui é o funding. Ele que não é um dos melhores indicadores para indicar topo, ser certeiro no topo, mas ele sempre nos alerta quando tá perigoso para estar entrando comprado, né? Foi assim aqui atrás, durante toda essa pernada de alta, acho que foi a única vez assim que a gente se destacou de fato com o funding positivo, e agora a gente novamente consegue observar isso acontecendo, tá? No bull market anterior, já revisei aqui com vocês anteriormente, a gente observou que durante a alta do Bitcoin, às vezes que a gente entrou em patamares com funding positivo aqui, terminou a gente formando um topinho e apresentando correção. Em seguida a gente subiu, teve toda essa pernada de alta aqui com o funding neutro, quando a gente bateu lá nos 20 mil dólares, que se aproximamos ali da all-time high, foi quando o funding ficou extremamente positivo, que a gente teve aquela correção novamente, tá? E aqui na parte da euforia, depois, no fim do ciclo, foi quando a gente teve o funding a todo momento positivo, foi quando a gente formou o topo do bull market. Então, eu vejo esse funding aqui alertando um certo perigo para a gente na faixa atual. Geralmente, quando a gente está tendo, baseando-se no passado, um funding positivo, não é um bom momento para estar entrando no Bitcoin, tá? Até porque, se a gente for analisar, a simetria não está tão legal com o preço voando aí nas alturas. Eu acredito que tem altcoins bem mais interessantes. Então, se fosse para entrar alguma coisa, eu não entraria no Bitcoin na faixa atual. Eu escolheria aí alguma altcoin. Entendendo, mesmo assim, que está arriscado e que a gente pode apresentar uma correção aqui nas próximas horas e nos próximos dias. Porém, volto a falar, estou torcendo que continue subindo. Nunca estive tão comprado, mas acho interessante estar preparado para a correção. Eu venho batendo bastante nesse ponto aí de estar preparado para a correção, porque tem muita gente chegando nova no mercado, tá? E boa parte dessa galera nunca investiu. Então vai terminar pegando tudo que tem, investindo aí em cima. E na primeira correção que ter 15, 20%, não me refiro a essas correções mais altas aí no Bitcoin, mas sim, ela pode acontecer. Mas sim, nas altas, 30, 40%, se elas aparecerem, essa galera que está entrando nova agora não vai aguentar e muito provavelmente vai estar vendendo no fundo e o ativo vai estar voltando a subir, deixando eles para trás. Eles vão terminar comprando mais caro depois. Então, nessa faixa que a gente está aí, sinceramente, acho complicado estar buscando compras no Bitcoin. Basicamente, o que eu estou fazendo nos últimos dias é só assistindo aí, curtindo toda essa força que o Bitcoin vem apresentando. Uma das melhores oportunidades, sem dúvidas, nesse momento é a renda passiva com o funding. Inclusive, vou estar deixando também para vocês uma aula sobre a estratégia de funding no fim deste vídeo, o card, para vocês acessarem. Só ontem eu vi um altcoin com funding pagando mais de 1% ao dia. Bizarro, né? Geralmente isso acontece quando a gente está nesse período de euforia. Beleza, então uma vez que compartilhei com vocês minha visão do Bitcoin, vamos falar aqui agora do Ethereum, em especial do Ethereum contra o Bitcoin, tá?
e a dominância. Eu venho compartilhando com vocês desde o ano passado, lá no início de 2023, qual tem sido a minha decisão aqui em relação a ter Bitcoin ou ter Ethereum, né? Ter Ethereum e demais outras altcoins. E desde lá no início de 2023, eu preferi ficar posicionado em Bitcoin do que em Ethereum. Não tinha Ethereum ali no início do ano de 2023. Boa parte do movimento de alta dos mercados, eu fiquei apenas no Bitcoin. Qual o motivo? A gente identificou que no início da tendência de alta dos mercados, o Ethereum tende a perder valor contra o Bitcoin. Não foi diferente, né? Nos ciclos anteriores a gente viu que foi dessa maneira, e nesse ciclo também, desde que o Bitcoin iniciou a tendência de alta lá no início de janeiro de 2023, o Ethereum vem perdendo valor contra o Bitcoin. Porém, a gente chegou na faixa aqui de fundo range, e eu já troquei aqui boa parte do que eu tinha de Bitcoin por Ethereum. Né? Até comprei quando a gente estava aqui também, um pouco de Ethereum também lá contra o dólar, na faixa dos 1.600 e alguma coisa. Porém, eu tô vendo a possibilidade, tá, de a gente perder esse range onde a gente tá aqui do Ethereum e vir buscar patamares bem mais abaixo. Caso isso aconteça, eu quero estar preparado para ter mais caixa em Bitcoin para tocar por Ethereum nesta região aqui dos 4.000 satoshis. Até por isso eu não troquei tudo que tenho de Bitcoin. Estamos diante de um baita de um suporte, fizemos o stop loss abaixo desse fundo aqui, no fundo desse range, mas a gente não pode descartar essa possibilidade do Ethereum continuar perdendo valor contra o Bitcoin. A propósito, se a gente analisa aqui o gráfico do Bitcoin, quando ele fez o rompimento da all-time high em 2020, o gráfico muito se parecia com o que está acontecendo agora. A gente observa lá atrás que o Bitcoin, no dia 16 de dezembro, aqui está 14 marcando, mas foi no dia 16, que eu estou aqui no tempo gráfico do 3 dias, ele fez esse rompimento aqui da all-time high, e nesse mesmo dia que atrás, o Ethereum ainda estava com uma certa distância da all-time high. Algo parecido com o que está ocorrendo agora, tá? A gente está um pouco distante aí da all-time high. E naquele período ali que o Bitcoin rompeu primeiro, né, a all-time high, a gente observou aqui o Ethereum perdendo valor contra o Bitcoin. Repara aqui na mesma data, 16 de dezembro de 2020, o Ethereum terminou rompendo para baixo aqui e caindo cerca de 24% contra o Bitcoin para depois encontrar fundo e voltar a subir. Não sei se vai se repetir da mesma forma que ocorreu lá atrás, porém eu já estou mais do que preparado caso a gente suba a partir desse ponto. Também quero estar preparado caso a gente perca esses níveis aqui de suporte e venha atingir esses níveis mais abaixo do próximo suporte, lá próximo dos 4.000 satoshis, né? Nesse caso se repita o que ocorreu aqui no passado. Propósito, se você está assistindo até aqui, já quero deixar a pergunta para saber a opinião de vocês também. Vocês acreditam que o Ethereum vai continuar perdendo valor contra o Bitcoin para buscar níveis mais abaixo? Ou, de fato, esse aqui foi o fundo nos 4.800 satoshis e a gente deve voltar a subir a partir desse ponto? Eu gosto sempre de fazer confluências no mercado como um todo e tem algumas altcoins que estão ainda com uma certa distância para o suporte majoritário. Na verdade, já estão no suporte, mas estão um pouco distante de uma faixa mais propícia para a gente segurar, como é o caso da Atom. A gente já trouxe aqui a análise para ela, está a cerca de 25% de distância da faixa, que eu acredito que a gente, de fato, deve formar um fundo se chegar nesse nível. A gente comentou em vídeos anteriores. E em diversas outras altcoins também estão nesse cenário aqui, tá? Então, eu sigo nessa ideia aí, tá? Se a gente não formou fundo, a gente está muito próximo dessas altas formar fundo contra o Bitcoin para voltar a subir, ganhando valor frente ao Bitcoin. E é nesse momento que a gente vai ver a dominância caindo bem forte. Então, repito, já vejo o momento aí para estar preparado, para estar se preparando para isso. Eu venho me preparando para esse momento desde o ano passado, além do fim do ano, mas acredito que a gente pode dar mais uma patada aqui na dominância ainda para o Bitcoin, para depois a gente, quem sabe, ter esse movimento maravilhoso aqui das altcoins da famosa alt season, né? Se você não assistiu a nossa análise anterior, a gente abordou aqui esse gráfico da dominância, né? Quando o Bitcoin rompeu ali a all-time high, no dia 16 de dezembro, a dominância continuou indo para o Bitcoin, mas ali próximo, mais ou menos um mês depois, a gente formou o topo na dominância e começou o dinheiro a voar para as altcoins. Eu acredito que tem grande chance de o mercado se comportar da mesma maneira, tá? Então, estou me preparando aí dessa maneira para uma eventual alt season que deve vir mais à frente, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aí nos comentários. Se você é a sua primeira vez que está assistindo este canal, não esquece de se inscrever. Vejo você na próxima análise, no próximo
vídeo.